Hoje eu trabalho em um hospital infantil há 7 meses, mas meu trabalho anterior era no turno noturno de um hospital psiquiátrico. Eu sempre trabalhei em turnos noturnos em hospitais. Na maioria das vezes, é sempre muito parado, dando muito sono. Desde que me formei em enfermaria, eu venho migrando de hospital para hospital, em um prazo de 6 em 6 meses. E sem dúvidas, minha pior vivência foi nesse hospital psiquiátrico. Ele ficava um pouco à frente de um bairro rico, na beira de uma estrada, com uma floresta ao fundo. Eu entrava no turno das 9 da noite, e nos 6 primeiros dias de serviço, tudo estava indo muito tranquilo. A única coisa de errado que eu ouvi falar foi que um paciente fugiu no turno da manhã, lá pelo meu 4º dia de trabalho. Isso acontecia com frequência, e nós não costumávamos ir atrás dos pacientes, por 2 motivos. Um, que eles sempre voltavam. Não importa para onde iam, eles sempre voltavam. E o segundo era mais por uma burocracia. Os pacientes precisavam de 2 registros, um de um psiquiatra e o outro de um médico. E muitas vezes os médicos demoravam muito para preenchê-los. E com isso, não poderíamos fazer nada sem esses 2 documentos juntos. O paciente que fugiu era esquizofrênico e tinha dupla personalidade e muito agressivo. Eu era o único enfermeiro do turno da noite, e o certo seriam 2, mas meu chefe queria cortar os gastos. Então ficava eu, o segurança, e a enfermeira-chefe, mas ela não ficava no mesmo prédio que o meu. No meu 7º dia de trabalho, eu cheguei às 9 como sempre, e fiz minha ronda para ver os pacientes. Muitos já estavam em suas camas. No decorrer da noite, eu checo todos os cômodos e vejo se não tem nada de anormal. Lá pelas 3 da manhã, eu volto aos cômodos que tinha passado, e na sala de recreação, em cima do sofá, havia uma camiseta verde, suja, com um líquido preto, pegadas e manchas de mãos para todos os lados. Alguém com certeza tinha passado por ali, o que era muito esquisito, pois por se tratar de um hospital psiquiátrico, nós não realizávamos consultas à noite. As portas eram trancadas e todos os pacientes eram levados para os seus quartos. Eu entro em choque e corro para a sala de enfermagem para me trancar e ligar para a segurança. E a sala de enfermagem estava travada, com uma cadeira do lado de fora. Pela janela, eu observo por dentro e vejo uma perna. Alguém estava deitado atrás da mesa, uma perna toda suja de lama e mato, com uma calça verde rasgada. Eu me abaixo com medo e ligo para a segurança, que me avisa que avistou um homem correndo ao redor do hospital, minutos antes, e que estava vindo até a mim. Em seguida, ligo para a enfermeira-chefe, e os 2 chegam praticamente juntos, conseguindo destrancar a porta e imobilizar o homem, que estava armado com uma faca, esperando alguém entrar desprevenido. Era o paciente que tentou fugir dias atrás. Trabalho em um hospital psiquiátrico, e aqui tratamos todos os tipos de paciente, desde pacientes com quadro de antissocial agudo, transtorno de personalidade, transtorno explosivo intermitente, psicose secundária, abuso de substância, esquizofrenia aguda, homicidas e entre outros. Eu poderia fazer uma mega lista, mas ficaria gigante. Nós recebemos um paciente homicida que sofria de esquizofrenia aguda. Ele vivia separado dos demais, pois era um paciente muito perigoso, mas que veio mostrando uma melhora significativa com o tempo. O médico psiquiatra, ao ver sua melhora, surgiu que ele poderia começar a se enturmar com os demais aos poucos. E ele foi realojado para isso, e estava melhorando a cada dia que passava. Tinha uma enfermeira-chefe no turno da tarde, que vivia falando que achava era tudo mentira dele, e que ele a olhava de uma maneira estranha, com um olhar fundo, como se desejasse o mal para ela. Certo dia, esse paciente pediu para fazer uma ligação, e os telefones ficavam em uma parede, igual um orelhão, só que apenas o aparelho. Todas as ligações eram monitoradas, principalmente por causa de muitos pacientes serem homicidas. Uma conversa suspeita foi escutada em sua ligação, e esta enfermeira que desconfiava dele foi verificar, e quando ela se aproximou para falar com ele, ele soltou o telefone com tudo e com uma das mãos pegou a enfermeira pela cabeça, pela lateral, e bateu a cabeça dela com força na parede 2 vezes. O paciente foi imobilizado enquanto ele ria de alegria, e a enfermeira foi levada às pressas ao hospital, onde ela teve um traumatismo craniano, mas passa bem em repouso em sua casa. Em um hospital como este, não podemos confiar em ninguém. Mesmo que o paciente tenha uma melhora significativa, ele sempre pode voltar a ser como era antes.
Hoje em dia, eu tenho 18 anos, mas quando eu tinha 12, eu passei pelo pior momento da minha vida. Minha mãe era uma alcoólatra em recuperação. Ela e meu pai brigavam com frequência, e meu pai ameaçou a se separar e a brigar pela nossa guarda se ela não se tratasse. E foi quando ela começou a se cuidar, mas mesmo assim, era um tempo bem difícil. Eu tinha um irmão gêmeo que me detestava e eu sofria muito bullying na escola. Tudo isso pesava demais em minha cabeça e eu comecei a ficar com depressão. Até chegar o momento em que quase fiz o pior comigo mesmo. E os meus pais, ao verem essa situação, resolveram me internar em um hospital psiquiátrico. Olha, se você sofre ou conhece alguém que passe por algo parecido, nunca o interne se não for necessário. A melhor saída é um terapeuta profissional e muito auxílio da família, pois eu não precisava daquilo, mas era algo que eles imaginavam ser o melhor para mim. Era para eu ser internado em um hospital mais tranquilo perto de casa, mas as vagas acabaram e eu fui transferido para outro mais longe. O lugar era horrível e parecia mais um canil de fundo de quintal, onde as pessoas ficavam presas, sofrendo igual um cachorro. Ao chegar, tiraram minhas roupas e olharam tudo para ver se não tinha drogas. Olharam os meus braços, pernas, costas, todos os cantos, para garantir que eu não tinha marcas. Me devolveram as roupas rasgadas e me colocaram em um quarto minúsculo com mais 3 homens já adultos e eu apenas com 12 anos. Eu fiquei uma semana neste local, pois era o tempo inicial para receber visita e eu apanhei quase todos os dias, pois no meu quarto havia um senhor que sofria de dupla personalidade e ele achava que eu era o seu filho e me batia. Quase fui abusado, mas por sorte, o mesmo senhor me protegia. O tratamento era o pior possível, com remédios que me deixavam dopado. Quando meus pais foram me ver, eu estava largado, com feridas e bem cansado. E eles imediatamente me tiraram de lá, me pedindo desculpas e me levando ao hospital mais próximo, jurando que iam me proteger. Meu pai processou o lugar, e a única coisa boa nesta época foi que os dois finalmente se juntaram para fazer algo, que foi irem atrás de mim. Mas infelizmente, eles se separaram meses depois. Hoje eu estou melhor, mesmo com essa fase obscura da minha vida. Eu desculpei meus pais, pois acredito que eles acharam que aquilo era o melhor para mim. Mas eu sempre recomendo que nunca interne uma pessoa, se não for realmente o necessário.